Olá, o mundo ao nosso redor está quase integralmente digitalizado. Por isso nós vamos fazer do Papo Digital uma conversa permanente com você, aqui em multiplataforma, também por meios digitais, com especialistas no ramo. A ideia é que cada mês nós conversemos sobre novidades e as questões que interagem você no dia a dia, para ajudar você a entender um pouco esse universo e como a gente utiliza esse monte de ferramentas e plataformas. Para isso estão conosco os consultores em marketing digital Gustavo Cândido e Paulo Milreu. Vamos lá? Vamos lá? Isso aí. Nossa conversa hoje é Instagram. Do que nós estamos falando, Gustavo? A gente está falando na plataforma, na rede social, como a gente diz comumente, que mais cresce nos últimos anos no mundo, inclusive no Brasil. Ela tem só 8 anos de vida, mas ela cresce numa velocidade muito maior do que as outras, mais do que o Facebook, que é uma empresa, inclusive, dona do Instagram, e mais do que o YouTube. Ela nasceu para concorrer com alguém, ela nasceu com alguma estratégia específica em 2010? Quando ela nasceu, ela não tinha concorrência. Ainda até hoje não tem um concorrente direto, mas ela nasceu já com uma proposta diferente, que era trazer imagens, trazer fotos, até num formato quadrado, que era diferente do padrão do momento, especialmente voltada para o dispositivo móvel, para o celular, né, em 2010. Inclusive só para o celular da Apple na época. Só depois que ela surgiu uma versão para o Android. Então, na verdade, ela já nasceu como uma inovação e até hoje continua sem um concorrente direto. Mas antes ela tinha mais uma proposta de trazer imagem, né, de ser um lugar onde você colocava fotos. Hoje ela tem uma atuação muito mais ampla, né? Para a gente ajudar no nosso início do bate-papo. A gente está falando de quantas pessoas, número de usuários, alguns números aqui. Ela atingiu 1 bilhão de usuários no mundo no mês passado. 1 bilhão de usuários no mundo. No Brasil, o Brasil é o terceiro país que possui usuários de Instagram, depois da Índia e dos Estados Unidos. Tem 63 milhões de usuários ativos mensalmente do Instagram atualmente. O que é o número atual desses números, Paulo? Quando ele fala que é uma plataforma, ela é uma rede social, veja a oportunidade, ela é também uma mídia social, né? Então ela é uma rede que conecta as pessoas, vão formando tribos, pessoas estão com interesses diversos em cima de textos, imagens e agora vídeos, mas ela também é uma mídia social, né? Então ela se torna uma plataforma de comunicação poderosa, tanto para os negócios como para as pessoas. Então, como para qualquer tipo de negócio, para qualquer tamanho de negócio. E esses números são sempre surpreendentes porque a gente vem acompanhando há muito tempo outras mídias sociais, né? E próprio Facebook. E o Instagram ele se destaca aí, crescendo muito e muitas vezes de um público que a gente não percebe que já está utilizando o Instagram. Eu, pessoalmente, não utilizo muito o Instagram. Não significa que eu não preciso... Também não. Uso muito pouco. Não significa que eu não preciso ficar atento a isso. Preciso ficar atento a isso, porque esses números começam a mostrar. Isso é legal também se a gente pensar no aspecto, sempre quando eu te falo de negócio, que as empresas precisam ficar atento a isso. Eu não posso só estar presente, investir em publicidade, em comunicação, em marketing, nas plataformas que eu gosto. Eu preciso ficar atento ao mercado, a esses números, eu preciso olhar para números. E o digital tem muito a ver com números. Digital tem muito a ver com números. Por exemplo, o público, aproveitando o gancho. Quem usa? Quem usa Instagram no Brasil? 59% de mulheres, 41% de homens, então é uma rede mais usada por mulheres do que por homens. Com a idade, o grande volume ali do usuário está entre os 18 anos e 44 anos. Você tem 78%. 78% dos usuários têm entre 18 e 44 anos. São jovens, majoritariamente. Então, é uma rede majoritariamente jovem, utilizada por jovens. A gente consegue discutir um pouco por quê, Paulo? O jovem gosta mais, ou usa mais pelos dados do Instagram do que outras ferramentas? Talvez pela própria dinâmica, pela facilidade, pela simplicidade e pela origem de dispositivos móveis, né? Se a gente pensar 6, 7, talvez 8 anos atrás, né? Quase ali no nascimento do Instagram, que o Brasil, né? O Brasil tinha 25% aproximadamente dos celulares eram smartphones, então eram propícios a utilizar o Instagram.
Nós estamos falando que nos dias de hoje, todos os celulares disponíveis são smartphones. Então, quando passa a crescer isso, e mais o acesso, né, que o Gustavo tem um número bem legal aí, mais o acesso via dados móveis, via celular, dessas redes, a facilidade, né? Eu não sei nos planos hoje, mas nos últimos anos, você contrata um plano de dados que é gratuito para o WhatsApp, que é gratuito para Facebook, não sei se é gratuito para Instagram, isso vai incentivando muito. Né? Vai incentivando muito. O acesso ao smartphone ficou mais fácil, todo mundo tem smartphone. A ferramenta, ela nasceu para celular, então ela é propícia para celular, ela não é uma adaptação. Então talvez isso naturalmente, talvez com outros fatores, fez com que esse crescimento chegasse a esse público. Né? Uhum, com certeza. A gente está falando de e-commerce aqui. Ele é utilizado em larga escala para esse tipo de mecanismo, de estratégia? Ele tem sido usado cada vez mais para o e-commerce. Inclusive, a plataforma ela tem se adaptado para permitir que as empresas possam fazer vendas diretas. Primeiro houve, já há algum tempo, a criação do perfil business, o perfil profissional. Okay. Antes você tinha só um padrão de perfil, né? Que era o que as pessoas tinham. Eles criaram um modelo para a empresa e ao longo dos meses eles têm implementado funcionalidades nesse modelo, principalmente nesse modelo para a empresa, que permite o contato direto. Primeiro ele permitiu colocar o telefone, colocar o site, depois ele permitiu criar uma lojinha, permitiu agora colocar preço nos produtos. E existem algumas coisas que já estão sendo testadas, algumas outras funções que estão sendo testadas, como, por exemplo, botões específicos que permitem você fazer reserva de produto, reserva de própria compra. Então, ele vai se tornar cada vez mais uma plataforma de e-commerce para as empresas. Vou tentar ser bastante objetivo aqui. Até então, parece que isso está longe do universo do dia a dia, mas se você quisesse vender esse sapato, você tem que tirar foto do sapato, ir lá procurar um software separado, fazer um textinho, fazer um grafismo, ter o mínimo de noção de edição de alguma coisa. Não, eu consigo fazer isso de forma rápida e objetiva. Imagina que fica na mente de qualquer empresário, né? De qualquer pequeno negócio, né? Eu gosto de trazer esse universo tanto no Brasil. 98% das empresas são micro e pequenas, elas precisam ter facilidade, investimento menor. Tem que lembrar disso, fundamental. Não é? Eu tenho uma facilidade, e na cabeça desses empresários, como é que eu entro nesse comércio eletrônico, nesse e-commerce? Quem que eu procuro? Eu preciso contratar um software, uma ferramenta, eu preciso fazer isso. Quando você pode chegar agora, cada vez mais, para o Instagram, como plataforma, e vender. Como é Mercado Livre, tá? Como é a facilidade no Mercado Livre. Mas essa é a grande facilidade. Exatamente. Então eu não preciso ficar pensando difícil, eu tenho que pensar simples. Já está pronto. O Instagram cada vez mais se direciona, até mais que o Facebook, para comércio eletrônico. Eu pego com o meu celular, tiro foto do sapato, coloco um preço, né? O próprio aplicativo você pode mexer um pouquinho na foto, coloca um preço, estou vendendo. Quero que alcance mais pessoas. Clico lá, faço uma publicidade. Então, pelo meu próprio celular, eu tenho a minha ferramenta de venda pronta. Com a vantagem que ali você sabe o número de usuários que está usando a plataforma, você sabe, você consegue medir, perceber esse crescimento, né? O volume de pessoas que está ali ou não. Você tem a possibilidade de ter o contato direto com ela através de uma mensagem direta. Me dá uma planilhinha de dados e conferências estatísticas. Dá, você pode conferir os números, conferir os acessos. E você tem esse contato direto também, quer dizer, com o consumidor, pensando no ponto de vista da empresa, ela pode vender e fazer o pós-venda ali dentro da ferramenta. Ou a pessoa quer entrar em contato, fazer alguma coisa. A pessoa pode postar um produto e, olha, comprei em tal lugar, põe a hashtag ali, vai marcar você na outra foto. Quer dizer, o ciclo pode se fechar dentro da própria ferramenta. Eu posso pegar um ponto-chave interessante aí, que é a maioria das pessoas tem muitos aplicativos no celular e a maioria desses aplicativos não são utilizados. Mas se você separar e ver assim, quais os aplicativos que eu mais uso, vão aparecer Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, se eu tenho um universo muito grande de aplicativos e esses 3 são mais utilizados, vale a pena eu fazer um alto investimento e criar um aplicativo, porque todo mundo usa celular para vender meu produto, ou utilizar das plataformas que estão prontas para isso? Disponíveis e fáceis. Disponíveis e fáceis.
O Paulo comentou uma palavra-chave, por mais que ela seja repetitiva, mas no sentido da exigência da redundância, a facilidade de acesso. Muita gente que está conversando e nos ouvindo aqui não domina coisas mínimas. E quanto mais simples eu deixar para ele, mais fácil ele consegue utilizar. Uhum, com certeza. É isso, e barato, né? Na verdade, por quê? O que custa? Na verdade, a gente sabe que a gente está trocando nossas informações por um serviço que é gratuito. Cara. Tá? É preciso deixar sempre bem claro isso, né? A rede social ela não te cobra nada, mas você vai colocar todas as suas informações ali e essas informações vão ser utilizadas por estas redes sociais. Isso é negócio também do Isso lado é o de lá. negócio deles. Quer dizer, por isso que você vai receber um anúncio que tem muito a ver com a sua cara, né? Porque ele, na verdade, está analisando seus dados. Mas, voltando à questão da facilidade, é barato, fácil e rápido. Você não tem muita dificuldade para criar um perfil, para criar até um perfil de uma empresa ali dentro. É muito simples. Agora a gente tem estou falando do e-commerce porque a gente tem a falsa sensação, e o Paulo lembrou uma questão fundamental para o Brasil, sobretudo, né? Dados os dados que o Gustavo comentou, de número de acessos e tal. Primeiro que todo mundo tem celular, ponto, um dado. Segundo, o nível de acesso aos dados mostra essa questão gigantesca a partir de 1 bilhão aí como referencial, que já é algo astronômico. O acesso no Brasil, através de celular, da internet, é de 95 milhões. 95 milhões de brasileiros usam isso. Sim. O terceiro dado é que tem uma sensação, que não sei se a minha é falso, mas por isso mesmo eu coloco no nosso bate-papo, de que se usa só para mensagens instantâneas de pessoa física com pessoa física, por causa das fotinhas, das coisas da hora ali. Eu acho que as fotos... Mensagens pessoais, eu quero dizer. Mas aí é a parte da rede, né? Essa rede social, essa malha social construída dentro da plataforma propicia a audiência, propicia o ecossistema de pessoas consumidores para se criar a mídia social ou para se criar esse ecossistema de negócio. Então, isso que é importante entender. Tanto que agora tem esses recursos. Antes, primeiro, eu precisava criar toda essa plataforma, precisava criar toda essa rede social. Eu me fiz uma pergunta, por exemplo, por característica. Você deu o público aí. Por que eu vou tirar uma fotinha nossa aqui e colocar agora no Instagram, se no Facebook, por característica, eu gosto de fazer textos e comentar, comparando os dois aqui? Primeiro porque essa é uma rede mais visual. Então, na hora que você fala, vou fazer uma foto, você já pensa automaticamente em Instagram. Eu sei que vocês não são grandes usuários da ferramenta, mas se eu penso, vou fazer uma foto agora, é automático eu pensar que eu vou postar no Instagram. E aí eu vou colocar no botãozinho ali e ela vai mandar direto para o Facebook também. Mas o meu primeiro público é o meu público do Instagram, não é o meu público do Facebook. É muito curioso isso, porque você tem um número de seguidores, até nas duas plataformas ali, eu tenho um número de seguidores muito menor no Instagram do que eu tenho no Facebook. Olha que curioso. Okay. Mas o meu engajamento é maior no Instagram do que é no Facebook. Então eu tenho um número X de seguidores no Instagram, tenho 2 vezes esse X no Facebook, o número de curtidas em fotos que eu posto são muito maiores no Instagram do que no Facebook. Você tem um número de quantos milhões de pessoas no Facebook? Eu já não me lembro agora. No Brasil, 135 milhões, não está atualizado, pode ser uns 150 esse mês. Porque pode chegar numa... Que usam o Facebook. Sim, usuários do Facebook. É que pode chegar num ponto que, assim, por ter menos no Instagram, ainda não está tão diluído assim, e por isso eu tenho mais engajamento. Como já está uma rede mais estressada em termos de volume, Sim. A coisa começa a mudar já de plataforma. Então, mas é curioso, né? Ou o próprio acesso, né? O alcance do Instagram, talvez, eu não tenho esse dado, talvez o alcance do Instagram seja maior do que o do Facebook. O alcance do Facebook é muito pequeno, né? Então eu posto uma foto diretamente ali no Facebook, quantos por cento vão ver? 1 ponto alguma coisa, 2%? Então, mas... E no Instagram talvez seja maior. Então, a grande pergunta é, por que eu posto no Facebook menos pessoas são alcançadas? Por que eu posto no Instagram e mais pessoas são alcançadas? Sim, pode ser o volume, mas pode ser o alcance também. E pode ser o próprio controle que eles fazem por interesse de negócio. Sim. Mas é importante entender assim, se eu tenho esses dados, eu vou pensar agora estrategicamente, eu preciso expor a minha imagem, o meu negócio, o que eu faço? Então, se eu tenho a facilidade de fazer no Instagram e ele automaticamente manda para o Facebook, e eu acho que o inverso não é verdadeiro, não. Eu vou lá e faço via Instagram. Não deixo de usar o Facebook para desenvolver uma discussão e tudo mais.
Na sua cabeça, Paulo, o cara que tem um negócio hoje, ele está falando de milhares aqui, pensando na escala de pequenas e médias empresas, se ele não tem e está nos assistindo, ele está fora do mercado, só não é uma questão de mundo digital. Cada vez mais ele vai estar fora, porque se o mercado. Os números estão, o Gustavo mostrando, o mercado está lá, o consumidor está lá. Né? E se a gente juntar isso com os dados do varejo tradicional, com os dados de shopping, que a gente tem uma alta disponibilidade de lojas em shoppings, as lojas, espaços vazios em shoppings. Se a gente olhar para o volume de pessoas trafegando dentro dos shoppings para entretenimento, quer dizer, elas vão tirar muita foto no Instagram, né? Provavelmente. E se você olhar para esse universo de mudança do comportamento dessa nova, nessa era digital, essas novas pessoas digitais, nós somos cada vez mais digitais, nós não ficamos mais offline, né? Antigamente a gente falava, estou online, estou offline. Estou online o tempo todo. Significa, cada vez mais eu vivo dentro desse online, buscando informação, consumindo essa informação e tomando decisões. Não tem como separar mais. Hoje eu estou com muitos números, né? Mas para complementar o que você está dizendo... Ele é quase um estatístico. Tem, né? um dado do eMarketer, que é um portal americano, que de 2016 para 2017 o número de perfis de empresas aumentou no Instagram na seguinte proporção. Você tem 1,6 bilhão em 2016 para 8 milhão, para 8 milhões. Então ela pula de 1,6 para 8 milhões em um ano. De empresas que criaram perfis ali dentro. Ou seja, empresas que querem vender. Empresas que estão mostrando a cara. E coincide com o momento em que a ferramenta adotou o Stories, que é o uso do vídeo curto. Né? Naquele momento, um videozinho curto, era bem curtinho mesmo. Então, assim, o Stories também possibilitou que as empresas criassem filminhos ali dentro, né? Fizessem o seu comercial através de vídeo, indo além da foto. Vou lembrar do dado muito comum. Se você for falar em TV hoje, comercial, que é o básico, você fazer um vídeo, você conversa lá em torno de 15 a 30 segundos, que é um valor gigantesco. A gente está falando exatamente disso aqui. A gente está falando exatamente disso, desse tempo e desse valor. Quer dizer, você consegue fazer um vídeo com uma qualidade muito boa com qualquer celular e consegue atingir um número enorme de pessoas no mundo. E olha que interessante, né? Isso começa já há algum tempo mudar a lógica do negócio, dos negócios, dos modelos de negócio. Eu estou invertendo como as coisas sempre foram. Eu começo a dar poder de comunicação para a pessoa comum. Isso. Essa pessoa comum com poder de comunicação, propagação de uma mensagem e alcance dessa mensagem pode ajudar ou prejudicar essas empresas que estão entrando lá. Estou pensando em contra-informação também. Também. Ou contra-marketing. Exatamente. A empresa passa a ter que entender que estar lá ela está muito mais exposta e a relação dela com esse público, com esse consumidor é diferente, tem que ser mais transparente. As empresas que viveram até hoje afastadas, que não conversaram com esse público e impuseram os seus produtos, começam a ter problemas. Aí me veio um raciocínio natural aqui do comentário do Paulo. As grandes marcas, mesmo as grandes indústrias, aqui não estou falando em escala mundial, não. O cara tem o antigo departamento de marketing dele lá, com um profissional habilitado para ver o anúncio e tal. Uhum. Esse cara tem hoje um especialista lá digital dentro para tentar conversar deveria. Olha, se ele não tem, ele deveria. Se ele não tem, a empresa... Estou falando que tem muitos que eu conheço e não os tem. Exatamente. E aí quando você começa a olhar o cenário... Por duas razões só. Uma que você citou. Primeiro que o público, o consumidor hoje, no modo geral, ele tem um poder absurdo como ele nunca teve na história. Então, na verdade, hoje, se a empresa não entendeu ainda que o poder não está... Houve um momento na história da indústria... fazer a leitura disso. Houve um momento na história que a indústria tinha o poder, ela fazia produtos e soltava e as pessoas compravam, porque também existia uma grande demanda. Houve um momento em que o varejo detinha o poder, por quê? Porque você tinha muito produto sendo produzido, esse varejo estava estocado, alimentado, cheio de coisa, ele começou a negociar com a indústria, o varejo que está o poder.
Hoje em dia, esse poder mudou. Ele está aqui agora, ele está com o consumidor. Porque eu tenho uma oferta enorme de marcas, a qualidade hoje não é diferencial já há muito tempo, ou seja, não é esse aqui que é melhor que esse, todo mundo tem a mesma qualidade, eu vou escolher o que me agrada mais. Eu vou escolher o que tem mais a ver comigo, o que diz mais para mim, a marca que fala mais comigo, ou a marca fala mais nos dois sentidos, inclusive. Aqui combina mais com a minha personalidade, que me entende como ser humano, e a que fala mais comigo mesmo. Aquela que eu entro lá e falo assim, comprei um produto aqui e quero trocar. E o cara responde. Né? As empresas elas não tinham muito essa postura, né? Era uma coisa muito consumidor passivo. E hoje em dia não existe mais isso. O digital, quer dizer, voltando à tua pergunta do marketing, se o cara do marketing ainda não entendeu que ele tem que voltar tudo para o consumidor, e esse consumidor está hoje em dia na plataforma digital, temos um relógio, temos um timer aí contando. Eu ia justamente falar que nesse cenário... Ampulheta inversa. Tem uma ampulheta aí. Nesse cenário, vamos olhar dois aspectos, né? Que a gente começa a olhar nessa mudança, nessa chama velocidade exponencial da tecnologia. Sim. Né? Que causa tudo isso, que contribui para tudo isso. Se você olhar um cenário que é o cenário do emprego, e se você olhar outro cenário que é o cenário da crise, né? Recessão, crise de negócios, extraindo de qualquer coisa relacionada à crise política, você pode perceber que quanto mais a tecnologia evolui, quanto mais o consumidor tem poder de comunicação, e claro que isso impacta no ambiente político também, você vê que mais a necessidade para operar, para ter uma profissão, para trabalhar nesse universo, as exigências começam a ser diferentes. Será que os 14 milhões de desempregados no Brasil é porque nós vivemos uma crise ou porque também há muitas dessas pessoas que ao longo dos últimos anos não se adaptaram a essa nova realidade? Vou dar um comentário aqui para a gente entrar um pouquinho em economia, emprego e relações desse meio. E vou lembrar do dado mais objetivo. Recentemente, não faz já muito tempo, o mundo de games se sofisticou e aperfeiçoou de uma forma que grandes empresas começaram a pegar pequenos jovens sem formação, talento, porque eram muito bons em criar joguinhos. Criou um número de profissionais específico de um nicho, mas não em volume. Nesse caso, a gente está falando de volume. Toda empresa, pequena ou média e grande, tem que ter de alguma forma alguém que domine ou tenha habilidade relacionada a isso. Na verdade, o que a gente está falando, buscando, é uma mudança da função, e que nem é uma mudança, é uma evolução da função. O que a gente está falando aqui, buscando um exemplo bem bobo, eu gosto muito de usar esse exemplo, que é de quando o automóvel surgiu. O automóvel surge e rompe com o uso de um animal de tração durante milhões de anos. A palavra revolução cabe muito bem. Você tem o Moisés levou o povo para fora do Egito carregando no cavalo, ali no camelo. De repente você não precisa mais de um animal de tração porque você tem um veículo que transporta, que você sobe em cima dele e ele te leva. Não precisa mais de um animal para puxar. Olha o tamanho dessa revolução. Mas o que acontece? O cara que era o cocheiro, acabou a profissão do cocheiro. Ou ele aprende a dirigir o carro e se torna um motorista, ou acabou a profissão dele. Perfeito. A ferramenta mudou. Não é só uma questão de conhecer Estamos falando de transporte. Estamos falando de transporte, mas antes você lidava com um animal, você puxava uma carroça. Agora você tem que aprender a dirigir um carro e você vai continuar transportando pessoas, vai continuar usando estradas. Você só está usando um outro tipo de veículo. Agora, vão existir os cocheiros que se tornam motoristas e vão existir aqueles que não vão se tornar. Pegando o exemplo dele, voltando àquele cenário. Então, assim, o cocheiro que não se adaptou é o desempregado, vai estar nos índices de desemprego, porque ele não conseguiu se adaptar. A educação e todo esse cenário não propiciou para ele essa mudança. E ele mesmo, às vezes, não procurou. E no outro, é a crise que gerou. Quantos cavalos ficaram parados, as empresas que eram donas desses cavalos, e agora... Então, parte desse contexto de crise pode estar relacionado a essas empresas que não estão mais conseguindo atingir seu consumidor, porque existem empresas que estão crescendo muito, e muito rápido. Como você falou do universo de games, as pessoas estão apaixonadas pelos games, cada vez mais num cenário onde o game não é só para criança e nem para adolescente, é para o adulto no game casual aqui no celular. Gerou um mercado de trabalho específico. Exatamente. Agora, é correto eu pensar o Narciso com a foto e a questão da vaidade como um dos elementos de maior atração do Instagram?
Com certeza, com certeza. O Instagram é uma grande ferramenta de promoção pessoal, né? Eu acho que nesse aspecto mais do que as outras. Porque ali você tem... Primeiro que o Instagram ele trouxe uma coisa que era a coisa do filtro, né? Que as pessoas não usavam antes, que não existia também. Eu coloco uma foto, aí eu tenho várias ferramentazinhas ali que me permitem melhorar aquela foto. Vou ser muito objetivo. Então, assim, tem pessoas que não são bonitas daquele jeito. Eu pesquisei rapidamente para poder o nosso bate-papo, porque as cabeleireiras estão adorando usar, porque ela fez um penteado diferente na figura lá, na Mariazinha cliente, postou e tá bombando. E pensa que ela pode postar aquele penteado e ainda dar uma melhoradinha na luz. Na luz, ela pode apagar uma imperfeiçãozinha ali, e você não precisa nem de grande habilidade para fazer isso. Então ele facilitou muito você alterar a imagem. Ou seja, você cria uma possibilidade de criar uma relação, uma sensação muito, muito grande baseada na imagem ali, né? Estou falando disso para começar a entrar em novidades. Agora, começou com a foto, imagem, posso usar texto, duas ferramentas muito boas, não preciso entender de SoundForge, não preciso entender de Photoshop, está tudo disponível, muda até a cara da foto, fundo, ok. Agora não está só nisso. Começaram a usar videozinhos e não só de 1 minuto mais? O Story surgiu em 2016 ali para combater o Snapchat, que é aquela outra mídia social, né? Um outro aplicativo que permitia que os vídeos apagassem muito rápido. Ok. Né? Então os adolescentes adotaram o Snapchat imediatamente em 2016, quando ele surgiu. Não, ele surgiu antes. Ele surgiu antes. E adotaram imediatamente, até porque tinha essa coisa da efemeridade. Aí eu coloco ali o meu vídeo desaparece, ninguém vê, beleza. E o Instagram tentou comprar o Snapchat, não conseguiu. Vamos falar para os pais, para quem está em casa, é porque você não vai saber o que ele mandou para o coleguinha dele. Também. Deram uma boa utilidade. Não dá para desconsiderar mas isso. ele tinha, não dá para desconsiderar isso aí, mas tinha também o caráter da espontaneidade, né? Exatamente na sequência do que a gente está falando. Se no Instagram eu dou uma maquiada na minha foto para eu ficar bem na fita, no Snapchat eu podia fazer uma coisa mais leve. Colocar um videozinho ali com aquela cara amassada de que acordou e falou, acordei assim, pum. Esse vídeo vai sumir daqui a pouquinho, beleza. Meus amigos que me acompanham ali viram o vídeo e legal. Então, assim, era uma finalidade, era outra finalidade, mas me garantia isso. Legal. O Instagram tentou comprar o Snapchat, não conseguiu, criou a mesma função dentro da plataforma. E criou o famoso Stories, que são os videozinhos curtos. Como eu comentei antes, foi legal para as pessoas, legal para as empresas também, a possibilidade de mostrar a sua marca, fazer um vídeo, né, de uma maneira mais dinâmica. E recentemente, no mês passado agora, criou a IGTV, que na verdade é um outro aplicativo conectado ao Instagram, Instagram TV, que permite vídeos mais longos, né? Vídeos de até 1 hora. Eu tenho que abrir uma outra continha? Como funciona? Não, é a mesma conta, você só linka, abre outro aplicativo e linka as duas. Então você vai ter uma conexão dos dois, igual ao Facebook. É um similar para concorrer com o YouTube, mas com características de Instagram. Com características de Instagram e a principal delas, o vídeo feito na vertical. Aí o Paulo já deu um dado já interessante. Eles também vão se virando, lógico, na questão das estratégias internas deles para ver, eu quero ter o YouTube aqui dentro de mim, porque você não precisa ir lá. Exatamente. E começa por aí a ideia. Você vê, o YouTube aí tem um crescimento enorme nos últimos anos, sempre teve. É a maior plataforma de vídeo do mundo, é o segundo maior buscador de qualquer coisa, além do Google, e é do próprio Google. E vem o Instagram agora, né, o Facebook, dono do Instagram, para concorrer, bater de frente aí de novo com o Google através do YouTube, e cria uma plataforma de vídeos com características de Instagram, com a facilidade que você já tem tudo ela pronta, e tentando inverter aí mais uma lógica e aí essa é uma lógica mundial dos vídeos, que os vídeos normalmente são na horizontal. E agora? O que vai acontecer? Começo a fazer vídeos, esse 1 bilhão de pessoas começam, parte deles, a produzir vídeos na vertical. Isso vai pegar, não vai pegar? Isso vai dar certo, não vai dar certo? As pessoas vão se acostumar com isso ou não? Qual vai ser o formato da televisão? Se é que vai haver televisão daqui a alguns anos? Boa pergunta. Não é? Porque assim, de repente isso acontece. Realmente, essas pessoas estão cada vez mais utilizando um aparelho de celular, fazendo vídeos e fazendo tudo na vertical. Para onde vai a horizontal?
Claro, a gente, é só uma brincadeira. E essa discussão é antiga, brincadeira séria. É uma brincadeira séria, porque a gente tem o cinema, né? Que é uma grande referência do horizontal, você não vai perder isso. Ou vai conviver dois formatos. Talvez convivam os dois formatos, né? A tela da TV, a TV, a gente foi vendo ao longo do tempo ela ficando cada vez mais lateral. Até que ponto isso na cabeça de vocês funciona pensando no que os especialistas chamam de bombardeio de informações em quantidade, volume, tempo? Eu tenho uma visão sobre isso que pode mudar ao longo do tempo, mas como eu tenho 3 filhos em idades distintas, né? 17, 11 e 4, e eu acompanho muito eles, fico muito atento, eu percebo que para eles não existe esse bombardeio. Para eles nascem, né? O Gustavo tem uma filha mais ou menos nessa idade também, eles nascem e essa dinâmica é natural, faz parte. Eu não posso discutir isso em termos psicológicos e o impacto, mas para eles, a percepção da vida deles, isso é natural, isso é normal, a vida é assim mesmo. Podíamos fazer uma correlação sobre a energia elétrica para nós e a internet e o Wi-Fi para eles, né? Se já aconteceu na minha casa isso, né? Se acabava a energia elétrica antigamente, acabou a energia elétrica, o que eu vou fazer? Vamos dormir, não tem energia elétrica, né? Para os nossos avós, pais e avós, tudo bem, acabou a energia elétrica, acende uma vela e está tudo bem. Para eles, se acabar a internet, vamos dormir, não tem mais nada para fazer, mesmo que tenha luz. Então, a internet, ela tem assim, ela tem uma participação muito forte na vida deles. Tudo é através da internet. Eles estão com 8, 9 anos já com o celular na mão, com acesso ao 3G, 4G, com acesso ao Wi-Fi até na escola. Já se discute na escola, porque tem uma lei, acho que estadual, que proíbe o uso de celular em sala de aula, mas já se discute em muitas escolas como utilizar essa ferramenta para a educação. Porque eles têm uma habilidade muito maior com essa ferramenta, o professor pode ser um facilitador. Então, essa relação de bombardeio talvez seja diferente quando a gente olha para nós, quando a gente vê essa geração. Com certeza. Se você quiser chamar a atenção de um adolescente, é só você acabar com o Wi-Fi, né? Você desliga o Wi-Fi, ele aparece de onde quer que ele esteja. Ele fala, opa, aconteceu alguma coisa com a internet? Vem jantar, vem almoçar. Não vem, desliga o Wi-Fi. Opa, o que aconteceu? Coloca o roteador na cozinha. Tem sentido a gente conversar um pouquinho aqui para aproveitar o nosso tempo no Papo Digital sobre se a ferramenta em si dessa que nós estamos falando no Instagram, a gente olhando para outra, a gente fala em criação ou a presença forte de influenciadores, ou se são ferramentas que não vão cair com essa característica, ou também o será? Eu acho que o Instagram é o que mais, mais tem essa relação com os influenciadores. Hoje os grandes influenciadores nascem aí do próprio Instagram. Eu acho que até a própria... O YouTube foi forte também, foi forte não, é forte, né? Muito forte, é muito forte. Aqui nós estamos falando de Instagram hoje, mas eu acho que talvez a principal plataforma. A relação seguidos e seguidores aí. E mais uma vez, a questão do vídeo ter sido levado para dentro da plataforma através do Stories, roubou um pouco também desse espaço do YouTube. Né? A gente até costuma falar, hoje nós usamos a expressão, nós falamos influenciadores, mas a gente falava comumente youtuber. Né? O primeiro contato que a gente teve. O primeiro contato que a gente teve com essa ideia de influenciador foi dizer o youtuber. O que ele é? Youtuber. Ele é um cara que faz vídeo no YouTube. Hoje você pode fazer vídeo não estando no YouTube. E por que ele é influenciador? Porque ele criou uma audiência onde ele considera que essa audiência, de alguma forma, segue, acompanha aquilo que ele dita como uma tendência. Mas percebe, no passado, né, a TV criou esses influenciadores que eram os artistas que faziam novela dentro de uma audiência e vendiam, faziam publicidade para as empresas porque influenciavam. Na relação da comunicação é a mesma. Agora eles só conseguem fazer sozinho, né? Eles conseguem ter um Instagram gratuito onde eles conseguem de alguma forma criar sua audiência. O legal do nosso bate-papo é a gente trazer para a base compartilhada que, olha, o tempo nos engole para conversar sobre o mundo que está ao nosso redor digital. Por isso eu agradecer ao Gustavo, nosso primeiro Papo Digital 1. Se tiver alguma coisa que você não conseguiu comentar, por favor, faça. Eu queria comentar que, só para acabar, é muito curioso isso, né? Os influenciadores hoje em dia eles cobram, não é hoje em dia, há muito tempo, desde sempre eles cobram
de empresas para fazer os posts, né? E alguns dos grandes influenciadores, como Cristiano Ronaldo, por exemplo, a gente está falando de universo brasileiro, você fala, aquela menininha que faz o vídeo e tal. Não, mas estamos falando de influenciadores grandes aqui, né? E o Cristiano Ronaldo, ele é a segunda personalidade com o maior número de seguidores no mundo. Ele tem 135 milhões de seguidores, uma coisa assim. Ele fica atrás da Selena Gomez. E ele cobra uma fortuna para fazer um post no Instagram. Então é uma fonte de renda também. E até para estrelas internacionais do porte de um Cristiano Ronaldo. Quer dizer, então, o cara, às vezes, a gente brinca muito com essa questão, no caso específico dele, da vaidade, né? E de tudo mais. Só que não é só vaidade, é negócio também. Estamos falando de negócio. É estratégia. Pô, tô com a camisa nova da marca tal e faz uma foto, ele não está brincando. Ele não está brincando. Virou um negócio gigantesco. Gigantesco. Paulo, muito obrigado por ter feito conosco aqui esse primeiro Papo Digital. Eu que agradeço, Ana. Vamos continuar batendo papo aí sobre esse universo, sobre esse mundo digital que nos impacta aí diariamente e faz parte da nossa vida. Para sair do mundo analógico, você pode assistir esse programa, o Papo Digital 1, a hora que você quiser, lá na página da TV Câmara no YouTube, porque ela fica lá para você assistir fora do seu horário. E aí você, como toda a ferramenta, tem que disponibilizar hoje também fora da grade. Porque aí você escolhe o horário para assistir. Até o nosso próximo Papo Digital.